A história do pai do Kakashi, o Canino Branco de Konoha, é uma das mais tristes de toda a saga. Um herói lendário que, por causa da vergonha de uma missão, tirou a própria vida e deixou para seu filho Kakashi um legado de dor e solidão. Mas, e se tudo isso fosse um erro? E se a decisão de salvar seus amigos, na verdade, não tivesse levado à vergonha, mas sim à glória? No vídeo de hoje, vamos reescrever a história e responder na pergunta que todo fã já se fez: o que realmente teria acontecido se o pai do Kakashi não tivesse morrido? Então, antes de mergulharmos nessa teoria, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal para não perder nenhuma história reescrita e, o mais importante, assista até o final para ver todas as consequências do pai do Kakashi estar vivo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para entender o tamanho do impacto, precisamos primeiro voltar à missão que definiu a vida do Sakumo. Na história original, ele escolheu salvar seus amigos e por isso foi humilhado pela vila e tirou a própria vida. Mas na nossa teoria, acontece o contrário. Sakumo não só salvou seus companheiros, como por ser o gênio que era, ele também consegue completar a missão. Ele volta para Konoha não como uma vergonha, mas como um herói ainda maior. O Canino Branco se torna uma lenda incontestável, e a primeira consequência dessa mudança acontece dentro de casa. O pequeno Kakashi, que na história original cresceu obcecado pelas regras para não cometer o mesmo erro do pai, agora cresce como um modelo diferente. Ele vê seu pai ser celebrado por colocar a vida dos seus amigos em primeiro lugar. Aqueles que quebram as regras são lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores do que lixo. Esse lema não seria aprendido com a dor da perda do Obito, mas com o orgulho e o exemplo de seu próprio pai. Isso cria um Kakashi completamente diferente, menos frio, menos fechado e muito mais empático com seus companheiros de equipe desde o início. E essa mudança no Kakashi é a chave para salvar todo o seu time. Vamos para a missão da Ponte Kanabi, onde foi o ponto de virada da história original. Quando Rin é sequestrada pelos ninjas de Yagakuri, liderados por Taiseiki, o Kakashi da nossa teoria não hesita. Ele concorda com Obito que salvar um companheiro é a prioridade. E o mais importante, com Sakumo Hatake ativo e sendo uma das maiores lendas de Konoha, ele também estaria liderando na frente da batalha, fazendo com que o Minato não precisasse sair sozinho para ser o reforço em outra frente de batalha. Por conta disso, ele pode permanecer com seu time durante toda a missão. Com a liderança de Minato, o resgate de Rin é rápido e eficiente. A caverna onde ela estava presa não desmorona sobre o Obito. O resultado, Obito Uchiha nunca é esmagado pelas pedras. E isso nos leva à segunda tragédia que também é evitada. Na história original, com Obito desaparecido e sendo manipulado por Madara, Rin foi sequestrada pela segunda vez e desta vez por ninjas Jambu de Kirigakuri controlados pelo Madara. O objetivo de Madara era transformá-la na Jinchuriki do Três Caudas e forçar sua morte na frente de Obito para corrompê-lo de vez. Mas na nossa linha do tempo, como Obito nunca foi perdido, todo esse plano de Madara perde o sentido. Ele não tem motivos para atacar Rin. O resultado final disso seria que a segunda captura e a morte trágica dela simplesmente nunca acontecem. O time Minato volta para Konoha como heróis, todos vivos, sem traumas e mais unidos do que nunca. As duas maiores tragédias que moldaram o futuro foram completamente apagadas. Com o time Minato retornando como heróis e todos vivos, Konoha se torna uma fortaleza de talentos. Mas a maior mudança ainda está por vir, e ela aconteceria no posto mais alto da vila. Na história original, após o fim da Terceira Grande Guerra, Hiruzen decidiu que era a hora de passar o chapéu de Hokage para a nova geração. Naquela época, vários nomes foram considerados. Havia o gênio sombrio Orochimaru e o líder do clã mais forte, Fugaku Uchiha. O candidato natural por seu poder seria Jiraiya, um dos Sannin lendários. Mas como sabemos,
sabemos, ele nunca quis essa responsabilidade, apontando seu brilhante aluno Minato Namikaze como um ninja bem mais capacitado. Mas na nossa teoria, há outro nome na mesa, um nome de uma geração anterior à de Minato, um nome cuja fama em seu auge era dita ser maior do que dos próprios Sannin, um veterano com muito mais experiência e que nessa nova linha do tempo tinha acabado de retornar de uma missão não como uma vergonha, mas como o maior herói de guerra de Konoha. Com Jiraiya fora do páreo, a escolha para o quarto Hokage se torna clara. Não seria Minato, mas sim o canino branco de Konoha. Com a decisão tomada, Sakumo Hatake assume o manto de quarto Hokage. Minato Namikaze, em vez de líder supremo, se torna seu braço direito e comandante das forças de Onin. A Vila da Folha agora é liderada por uma dupla lendária, combinando a experiência de Sakumo com a genialidade de Minato. E a primeira grande prova de fogo desse novo reinado seria lidar com a crescente tensão com o clã mais poderoso da vila. Na história original, a maior tragédia de Konoha foi o ataque da Kurama, orquestrado por Obito no dia do nascimento de Naruto. E é esse evento que levou à morte de Minato e Kushina e que planta a semente da desconfiança contra os Uchiha. Mas nessa nova linha do tempo, isso é completamente evitado. Primeiro, com Obito leal à vila, não há quem queira atacar Konoha. Segundo, mesmo que houvesse uma ameaça externa, o nascimento de Naruto seria tratado de forma diferente. Sakumo como Hokage e Minato como pai criariam uma barreira de proteção impenetrável ao redor de Kushina durante o parto. A segurança seria a máxima com a presença do próprio time Minato e outras forças de elite. O resultado é simples, o ataque da Kurama nunca acontece, Minato e Kushina não morrem e a principal desculpa para culpar os Uchiha é apagada da história. Sem o ataque da Nove Caudas, o Danzo e os conselheiros não têm um motivo concreto para marginalizar os Uchiha, e o Hokage Sakumo, cujo lema sempre foi proteger os companheiros, jamais permitiria que um clã inteiro fosse isolado. Ele abre diálogo direto com Fugaku Uchiha. Em vez de desconfiança, ele oferece respeito e responsabilidade. O clã Uchiha não apenas continua liderando a força policial, como talvez receba um assento permanente no Conselho de Konoha, dando a eles a voz e o reconhecimento que tanto desejavam. O orgulho Uchiha, que na história original se transformou em ressentimento e levou ao plano de um golpe de estado, aqui se transforma em lealdade e respeito pelo Hokage que os valorizou. O massacre do clã Uchiha, a maior mancha na história de Konoha, é evitado para sempre. Com todas as grandes tragédias evitadas, uma nova geração de ninjas cresce em Konoha muito mais pacífica e unida. Naruto, com o amor e o treinamento de Minato e Kushina, se torna um gênio, assim como seu pai. Ele não é mais um garoto solitário, mas sim o filho do futuro quinto Hokage, um herói em ascensão, respeitado por todos. Sasuke e Itachi crescem como o orgulho do clã Uchiha. Itachi se torna um dos ninjas mais confiáveis do Hokage Sakumo, e Sasuke, sem o peso da vingança, desenvolve seu talento em uma rivalidade saudável com Naruto, focada apenas em se tornar o melhor. Obito, por sua vez, nunca se torna Tobi. Ele segue seu caminho como um Jonin de elite de Konoha, sempre ao lado de Kakashi e Rin, superando o trauma da guerra juntos. Mas o mundo sem essas tragédias não significa um mundo sem vilões. E nessa nova linha do tempo, a maior ameaça interna de Konoha, Orochimaru, teria um destino muito diferente. Na história original, quando Hiruzen Sarutobi descobriu os experimentos desumanos de seu aluno, ele foi consumido pelas memórias do passado e não conseguiu dar o golpe final e permitiu que Orochimaru escapasse, o que resultou em anos de sofrimento para Konoha. Mas o Sakumo Hatake não é o Hiruzen. Sakumo, como um Hokage forjado na guerra e com um senso de dever inabalável, não teria a mesma hesitação. Ao descobrir as atrocidades de Orochimaru, ele mesmo lideraria a caçada e no confronto final faria o que o terceiro Hokage não conseguiu. Ele iria finalizar a ameaça, seja capturando ou eliminando Orochimaru para sempre. E a neutralização de Orochimaru cria o maior efeito dominó de todos, apagando arcos inteiros da história que conhecemos. O ataque a Konoha durante o Exame Chunin nunca acontece,
pois era orquestrado por ele. A morte do terceiro Hokage também é evitada. A busca por Tsunade para se tornar a quinta Hokage seria desnecessária, já que Hiruzen continuaria vivo e Sakuma estaria no comando. E quanto ao Kabuto, sem o Orochimaru para manipulá-lo, ele provavelmente continuaria como ninja médico talentoso, mas sem cair na escuridão. E a consequência mais importante de todas, a marca da maldição, é a fuga do Sasuke. Sem a promessa de poder de Orochimaru, Sasuke não teria motivos para abandonar a vila, mudando completamente toda a saga de resgate e a segunda metade de Naruto clássico. Basicamente, a sobrevivência de Sakuma não só salva o futuro, como também apaga os maiores traumas do passado de Konoha. A Akatsuki de Obito nunca existiu, e Orochimaru foi detido antes de causar estragos. Parece um final feliz, certo? Mas a escuridão em Konoha nunca dependeu de um homem só, e na nossa teoria, o mal apenas muda de rosto. Com o Hokage Sakuma mantendo os Uchihas integrados e valorizados, Danzo Shimura perde sua principal desculpa para agir. Ele não pode mais usar o medo do poder Uchiha para justificar suas ações sombrias, mas um homem como Danzo nunca desiste de seus métodos. Sem poder para manipular a política abertamente contra os Uchiha e sem Orochimaru como peão externo, Danzo precisa de uma nova ferramenta, uma arma inteligente, discreta e que opere das sombras da sua Anbu raiz. Ele encontra essa ferramenta em um jovem órfão com um talento imenso para jutsus médicos e espionagem, e é exatamente dele que estamos falando, Kabuto Yakushi. Na história original, foi Orochimaru quem encontrou Kabuto e o transformou em seu braço direito, mas aqui, sem Orochimaru, Kabuto é apenas um ninja talentoso de Konoha sem um mentor. Danzo vê nesse garoto o potencial para ser seu novo mal invisível. Ele o recruta para a raiz e, diferente de Orochimaru que oferecia poder, Danzo oferece um propósito: proteger Konoha a qualquer custo usando os métodos mais sujos. Kabuto, sem a influência de Orochimaru, mas ainda buscando uma identidade, cai na lábia de Danzo. Ele se torna um espião perfeito, o médico que pode curar e matar, e o agente mais leal e perigoso de Danzo, tudo em nome de uma justiça distorcida. Com a sobrevivência de Sakuma Hatake, o canino branco de Konoha não apenas cria um final feliz para Kakashi, mas gera um efeito dominó que apaga quase todas as grandes tragédias que conhecemos. Um time Minato unido sem a dor da perda, um clã Uchiha leal sem o peso do massacre, e uma Konoha que, ao invés de se curar de um ataque devastador, cresce sob a liderança de uma das suas maiores lendas. Ainda assim, como vimos, um mundo sem tragédias não significa um mundo sem vilões. A escuridão sempre encontra um novo caminho. Na nossa teoria, essa escuridão seria a influência de Danzo sobre um Kabuto sem rumo, criando uma nova ameaça interna, mais sutil e talvez até mais perigosa por operar nas sombras. A história mudaria e muitos traumas seriam evitados, mas a luta entre a luz e as sombras, essa é eterna. Mas agora, a pergunta mais importante é para você. Você acha que essa Konoha, liderada por Sakuma e Minato, conseguiria descobrir e deter os planos de Danzo e Kabuto a tempo? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E claro, se você curtiu essa viagem por uma realidade alternativa, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E também se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui, valeu, tamo junto e até a próxima!